Prepare-se, porque esta é uma história que vai tocar o seu coração. Prazer, eu sou Arlindo Chagas, o narrador e contador de histórias deste canal. Se inscreva no canal, deixe seu gostei neste vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Milionário, sem coração, ajudou uma mulher pobre na rua que passava mal, sem saber que ela seria o amor de sua vida. Era uma tarde cinzenta de outono em São Paulo. O vento carregava folhas secas pelas calçadas da cidade. Jeremias Albuquerque, um homem de 38 anos, caminhava apressado, o terno impecável contrastando com o caos da cidade. Ele era conhecido nos círculos empresariais como o milionário sem coração, um apelido que carregava com orgulho. Dono de uma fortuna construída com investimentos implacáveis, Jeremias não tinha tempo para fraquezas, nem para os pedidos de esmola que ecoavam pelas ruas. Mas naquele dia, algo o fez parar. No canto da calçada, encolhida contra uma parede fria, estava Paula, uma mulher de 34 anos, magra e de olhar perdido. Seu vestido puído tremia com o vento, e suas mãos seguravam o estômago enquanto ela gemia, baixinho, o rosto pálido como se a vida estivesse escapando dela. Jeremias passou direto, como sempre fez, mas um som rouco, um suspiro de desespero, o fez virar a cabeça. Ele viu os olhos dela, castanhos e profundos, implorando por algo que nem ela mesma poderia explicar. Por um instante, o coração suportou. Jeremias vacilou. Ele não sabia por quê, mas seus pés o levaram de volta. "Você está bem?" disse ele, a voz firme, quase irritada por se importar. Paula mal conseguia responder, o corpo fraco demais para formar palavras. Sem pensar duas vezes, Jeremias tirou o celular do bolso e chamou uma ambulância. Enquanto esperava, ajoelhou-se ao lado dela, algo que nunca imaginaria fazer. O cheiro de suor e sujeira o incomodava, mas os olhos dela, aqueles olhos, o prendiam ali. "Aguente firme, a ajuda está vindo", disse ele, tentando subir indiferentemente, mas com um tremor na voz que o traía. A ambulância chegou rápido e Jeremias, contra toda a lógica que governava sua vida, decidiu acompanhar Paula até o hospital. No caminho, entre sirenes e o barulho do trânsito, ele observava aquela mulher frágil deitada na maca e se perguntava o que diabos estava fazendo. Ele, que nunca se importou com ninguém, agora estava ali, gastando seu precioso tempo com uma desconhecida. Mas havia algo em Paula que ele não conseguia ignorar. Uma força silenciosa, uma tristeza que parecia ecoar algo dentro dele, algo que ele havia enterrado há muito tempo. No hospital, os médicos diagnosticaram desnutrição grave e uma infecção que quase a levou embora. Jeremias pagou as despesas sem hesitar, dizendo a si mesmo que era só por pena, que logo voltaria à sua rotina fria e calculada. Mas quando Paula abriu os olhos, já na ala de recuperação, e o encarou com gratidão, algo mudou. "Obrigada. Eu não sei nem como te agradecer", sussurrou ela, a voz fraca, mas compartilhada de emoção. Ele apenas assentiu, desconfortável com o calor que subia ao peito. "Não precisa", respondeu seco, já se levantou para ir embora. Mas antes que saísse, Paula segurou sua mão com uma força inesperada e disse: "Meu nome é Paula. E o seu?" "Jeremias", respondeu ele quase sem querer, antes de soltar a mão dela e sair apressado do quarto. Ele não sabia, mas aquele toque, aquele nome, ficariam gravados nele como uma marca que o tempo não apagaria. Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, o milionário sem coração tentava se convencer de que aquilo era só um momento de fraqueza, uma exceção. Mas no fundo, uma voz insistente sussurrava: "E se não for?" E essa pergunta o perseguiria. Pelos dias seguintes, como um eco que ele não conseguiu calar, a vida de Jeremias Albuquerque sempre foi uma linha reta: trabalho, lucro, poder.
Depois de deixar o hospital no final do outono, ele tentou retomar essa linha, mergulhando em reuniões intermináveis e relatórios financeiros que enchiam sua mesa no escritório envidraçado no topo de um arranha-céu na Faria Lima. Mas algo estava fora do lugar. Ele olhou pela janela, os prédios brilhando sob o sol fraco, e via o rosto dela, Paula. Aqueles olhos castanhos, frágeis e ao mesmo tempo cheios de vida, evidentemente persegui-lo. Ele batia o pé no chão irritado consigo mesmo. Que besteira é essa? Murmurava, esfregando as têmporas como se pudesse apagar a memória dela da cabeça. 2 dias depois, contra todo o bom senso que guiava sua vida, Jeremias voltou ao hospital. Ele disse a si mesmo que era só para ter certeza de que ela estava bem, que não voltaria a ser incomodado por aquele sentimento estranho. Chegou com um buquê de flores simples, girassóis que pegaram no caminho quase como um impulso, algo que ele nunca havia feito por ninguém. Quando entrou no quarto, Paula estava sentada na cama, o rosto ainda pálido, mas com um sorriso tímido, que iluminava o ambiente. "Você voltou", disse ela, surpresa, os olhos arregalados como se não acreditasse. Jeremias pigarreou, desconfortável, e estendeu os girassóis. "É só pra você não ficar aí pensando que o mundo é só miséria", falou, tentando voar, casualmente, mas o tom saiu mais doce do que ele pretendia. Paula riu, um som leve e genuíno que ecoou no quarto. "Você é engraçado, sabia? Não parece o tipo que traz flores." Jeremias franziu a testa, quase ofendido, mas então viu o brilho nos olhos dela e pela primeira vez em anos deu uma risada, curta, rouca, mas sincera. "Nem eu me reconheço", admitiu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Foi aí que começou uma conversa, hesitante no início, mas fluindo como um rio que encontra seu caminho. Paula contou sua história com uma honestidade que desarmou Jeremias. Ela cresceu em uma cidadezinha no interior do Maranhão, filha de uma costureira e de um pedreiro que mal conseguia pagar as contas. Aos 20 anos, veio para São Paulo com um sonho: estudar enfermagem e dar uma vida melhor para a mãe. Mas a realidade a engoliu. Trabalhou como faxineira, garçonete, vendedora, até que uma doença misteriosa a derrubou. Sem dinheiro para remédios ou comida, acabou nas ruas, lutando para sobreviver. "Eu nunca quis pedir nada a ninguém", disse ela, os olhos marejados. "Mas às vezes a vida não te dá escolha." Jeremias se sentaram em silêncio, o peito apertado. Ele, que sempre julgava os outros como fracos, agora sentia o peso da coragem dela. Então chegou o momento de alegria. Paula pegou um dos girassóis e o colocou atrás da orelha, fazendo uma pose exagerada. "Tá vendendo? Já estou quase pronto. Para desfilar na avenida", brincou rindo de si mesma. Jeremias não resistiu e gargalhou alto, imaginando aquela mulher magricela, ainda de camisola hospitalar, sambando no carnaval. "Você ia botar fogo no asfalto, Paula?", respondeu ele, o humor inesperado esquentando o ambiente. Por um instante, os dois esqueceram o peso do mundo. Ele, o milionário solitário; ela, a mulher que quase perdeu tudo. Mas a conversa levou um rumor mais profundo. Paula perguntou: "E você, Jeremias, por que alguém como você parou para me ajudar?" Ele hesitou, os dedos tamborilando na perna. Pela primeira vez em anos decidiu ser honesto. "Eu não sei. Talvez porque você me lembrou de alguém." Ele parou, o olhar distante. "Minha mãe, ela morreu quando eu tinha 15 anos. Passou fome, trabalhou até o fim para me sustentar. Eu jurei que nunca ia depender de ninguém, que ia construir tudo sozinho." A voz dele tremia, e Paula estendeu a mão, tocando a dele com delicadeza. "Você não está sozinho agora", sugeriu. Ela, e aquele gesto simples, corte algo dentro dele, uma parede que ele nem sabia que ainda carregava. Naquela noite, Jeremias saiu do hospital com o coração em guerra.
Ele, que sempre se orgulha de ser frio, sente um calor novo, uma mistura de medo e esperança. Enquanto dirigia seu carro de luxo pelas ruas movimentadas, pensou em Paula, na força dela, no sorriso dela, na forma como ela o fazia rir. Ele não queria admitir, mas algo estava nascendo, algo que ele não podia controlar. E no fundo, uma pergunta o atormentava. Seria ele capaz de deixar aquele sentimento crescer, ou seu passado o prenderia para sempre? Os dias seguintes foram um turbilhão para Jeremias Albuquerque. Ele, que sempre acordava às 5 da manhã para revisar números e estratégias planejadas, agora se pegava olhando o relógio, contando as horas até o fim do expediente. O motivo? Paula. Desde aquela conversa no hospital, ela não saiu da cabeça dele. Era como se um pedaço de sua alma, adornado por décadas, tivesse acordado com um grito. Ele tentou se convencer de que era só curiosidade, talvez pena, mas no fundo sabia que era mais. Isso é terrível. Naquela quinta-feira ensolarada, Jeremias decidiu agir. Vestiu uma camisa social menos formal, ainda assim cara o suficiente para custar o salário de um mês de muita gente, e chegou até o hospital. Chegando lá, encontrou Paula de pé, ao lado da cama, tentando arrumar uma pequena bolsa de tecido com suas poucas coisas. Ela estava de alta. Os médicos tinham dito que ela precisava de segurança, mas que estava fora de perigo. Quando o viu na porta, Paula arregalou os olhos e deu um sorriso que fez o coração dele disparar. Você de novo? Tá virando visita. Fixa aqui, hein? Brincou ela, a voz leve, mas com um toque de surpresa genuína. Jeremias deu de ombros tentando manter a pose. Passei por perto, resolva ver se você não ia desmaiar na rua de novo, retrucou ele, mas o canto da boca levantou num meio sorriso. Paula riu alto jogando a cabeça para trás, e o som era tão puro que ele sentiu vontade de gravá-lo para ouvir nos dias ruínas. Olha só, o milionário virou meu anjo da guarda. Quem diria? Disse ela, colocando uma bolsa no ombro com um esforço visível. Jeremias notou o quanto ela ainda estava brigando e, sem pensar, deu um passo à frente. Deixa eu te ajudar com isso. E para onde você vai agora? O sorriso de Paula murmurou um pouco, e ela baixou o olhar. Para um abrigo que uma enfermeira me indicou. Não tenho muito para onde ir. O silêncio que caiu entre eles foi pesado, carregado de uma verdade que nenhum dos dois queria enfrentar. Jeremias sentiram um nó na garganta, algo que não sentiu desde os tempos em que via a mãe contando moedas para comprar pão. Ele respirou fundo e, num impulso que o surpreendeu, falou: Você não vai para abrigo nenhum. Vem comigo. Paula piscou, atônita. O quê? Jeremias, eu não posso... Você nem me conhece direito. Ele cruzou os braços, o olhar firme, mas com um brilho de ternura que ele mal conseguiu esconder. Conheço o suficiente para saber que você merece mais do que um colchão duro num abrigo lotado. Eu tenho um apartamento sobrando, fica perto do meu prédio. Pode ficar lá até se ajeitar. Ela abriu a boca para protestar, mas ele sentiu a mão. Não é caridade, Paula. Sei lá, é o certo. Só aceite, por favor. Houve um momento de tensão, os olhos dela buscando os dele, como se tentasse entender o que havia por trás desse gesto. Então, ela concordou, tímida, e sussurrou: Tá bom, mas só até eu acertar, prometo. Jeremias, sinceras, um sorriso verdadeiro, daqueles que ele nem sabia que ainda tinha, e pegou a bolsa dela com cuidado. Vamos então, e sem desmaiar no caminho, hein? Meu carro não tem maca. A viagem até o apartamento foi cheia de momentos leves. Paula, sentada no banco do passageiro do carrão preto de Jeremias, olhou tudo com olhos de criança, maravilhada. Isso aqui parece nave espacial. Tem até botão para esquentar o banco? Perguntou ela, apertando aleatoriamente os controles. Jeremias riu, balançando a cabeça. Cuidado para não lançar um míssil. Você tá pensando em tudo aí. Ela fez uma careta engraçada e os dois caíram na gargalhada, o som enchendo o carro como uma música improvisada.
Foi a primeira vez em anos que ele se sentiu tão à vontade com alguém. Chegando ao apartamento, um lugar pequeno, mas aconchegante, com móveis modernos e uma vista para o horizonte da cidade, Jeremias ajudou Paula a se instalar. Ele ficou ali por um tempo, mostrando onde fizeram as coisas, e notou como ela tocava tudo com delicadeza, como se tivesse medo de quebrar algo. "Você já morou em lugar assim?" perguntou ele curioso. Paula balançou a cabeça, os olhos brilhando de emoção. "Nunca. Minha mãe e eu temos uma casinha de 2 cômodos, com telhado de zinco que pingava quando chovia. Isso aqui é um sonho." A confissão dela o atingido como um soco. Ele viu a mãe nos olhos de Paula outra vez. A mesma luta, a mesma dignidade apesar de tudo. Sem dizer nada, ele se mudou e, num gesto inesperado, segurou as mãos dela. "Você vai ficar bem aqui, Paula. E não é só por agora. Eu quero te ajudar a construir algo para você." Ela o encarou, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto, e então o abraçou. Foi um abraço apertado, cheio de gratidão e algo mais. Um calor que nenhum dos dois nomeou, mas que ambos sentiram. Naquela noite, de volta ao seu próprio apartamento luxuoso, Jeremias ficou na varanda, o copo de uísque intocado na mão, olhando as luzes da cidade. Ele lembrou em Paula, no jeito que ela ria, na força que ela carregava mesmo depois de tanto sofrimento. Pela primeira vez, ele se perguntou se o dinheiro, o poder, tudo o que ele havia construído, valia mesmo a pena sem alguém para compartilhar. E no fundo do peito, uma chama tímida de amor começou a crescer. Uma chama que ele não sabia se teria coragem de apagar ou de deixar queimada. Os dias que se seguiram foram como um sopro de vida para Jeremias e Paula, cada um à sua maneira, descobrindo algo novo no outro e em si mesmos. O apartamento que Jeremias ofereceu a Paula, com suas paredes brancas e janelas amplas, tornou-se um refúgio para ela. Pela primeira vez em anos, ela acordava sem o peso do medo, sem o ronco do estômago vazio ou o frio cortante das noites na rua. Ela passando as manhãs organizando o espaço, arrumando os poucos pertences que tinham, uma foto amarelada da mãe, um caderno de anotações com sonhos rabiscados, uma blusa velha que ainda carregava o cheiro de casa. E quase todos os dias, Jeremias aparecia trazendo algo. Um pão de queijo quente numa manhã, uma planta pequena na outra, até um rádio portátil que ele disse ter achado por aí. Numa dessas visitas, numa tarde de sábado com o sol dourado entrando pelas cortinas, Paula decidiu cozinhar para agradecer. Ela preparou um arroz com feijão simples, mas caprichado, com um toque de alho fritinho que encheu o ar de um aroma caseiro. Quando Jeremias chegou, de calça jeans e uma camiseta que o faria parecer mais humano do que nunca, ele parou na porta, o nariz franzindo com o cheiro. "Isso é o quê? Você está tentando me matar de fome antes de eu sentar?" brincou ele, os olhos brilhando de um jeito que Paula nunca tinha visto. Ela riu, apontando a colher de pau na direção dele. "Senta logo, milionário, que hoje você vai comer comida de verdade, não esses pratos chiques que não enchem barriga." A refeição foi um momento de pura alegria. Sentados à mesa de madeira, eles vieram devagar, trocando histórias. Paula contou sobre o dia em que, ainda criança, tentou fazer um bolo para a mãe e acabou queimando a cozinha inteira. "Minha mãe riu tanto que quase caiu da cadeira, mas depois me deu um abraço e disse que eu era o melhor desastre dela", disse ela, os olhos úmidos de saudade. Jeremias, mais aberto do que nunca, falou de quando era adolescente e roubou uma maçã do mercado só para impressionar os amigos, mas acabou tropeçando na fuga e caindo de cara no chão. "Fui pego com a maçã na mão e a cara no chão. Nunca corri tanto na vida", confessou ele, rindo alto. E Paula gargalhou até derrubar o garfo, o som das risadas deles ecoando pelo apartamento. Mas nem tudo era leveza.
Enquanto lavavam a louça, juntos, algo que Jeremias insistiu em fazer, mesmo sem nunca ter segurado uma esponja na vida, Paula abriu o coração. Sabe, Jeremias, eu fico pensando, por que você está fazendo tudo isso por mim? Não é só pena, né? Ele parou, a mão molhada segurando um prato, e olhou para ela com uma intensidade que fez o ar parecer mais pesado. Não é pena, Paula. Você me faz lembrar que a vida não é só correr atrás de números. Minha mãe morreu me ensinando isso, mas eu esqueci. Você me trouxe de volta. A voz dele falhou, e ele desviou o olhar, envergonhado pela vulnerabilidade. Paula secou as mãos no pano de prato e se moveu, o rosto sério, mas cheio de ternura. Você não é o milionário sem coração que todo mundo fala, sabia? Você tem um coração enorme, só está escondido atrás de um monte de ternos caros. Ela transmitiu, e Jeremias sentiu o peito apertado, não de tristeza, mas de algo quente, algo que ele não queria nomear ainda. Ele segurou o rosto dela com as mãos ainda molhadas da louça, os duvidais traçando as linhas das bochechas dela. E você, Paula, tem uma força que eu nunca vi em ninguém. Como você consegue sorrir depois de tudo? Ela inclinou a cabeça, os olhos brilhando. Porque eu aprendi que a vida é um presente, mesmo quando ela te derrubou. Naquele instante, o tempo parou. Jeremias se inclinou, hesitante, e Paula fechou os olhos, os lábios se encontrando num beijo tímido, mas cheio de promessas. Foi um momento de amor puro. Não daqueles de cinema com trilha sonora alta, mas de duas almas machucadas que juntas encontraram-se cura. Quando se afastaram, ele riu nervoso. Eu sou péssimo nisso, né? Paula deu uma tapinha no peito dele, rindo. Também, péssimo não, só fora de prática, mas eu te ensino. Os dias seguintes foram uma dança delicada. Jeremias começou a levar Paula para passear, um dia no Parque Ibirapuera, onde ela correu atrás de um cachorro perdido e acabou coberto de lama, fazendo ele rir até a barriga doer. Outro, sorveteria simples, onde ela insistiu que ele experimentasse o sabor de milho, e ele fez uma careta tão engraçada que ela quase engasgou com o sorvete. Foram momentos felizes, pequenos pedaços de uma vida que ele nunca imaginou querer. Mas à noite, sozinho em seu apartamento de luxo, Jeremias enfrentava um dilema. Ele sentiu o amor crescendo, mas com ele vinha o medo. Medo de se abrir, de perder o controle, de não ser suficiente para alguém como ela. Numa daquelas noites, enquanto olhava a cidade do alto da varanda, o telefone tocou. Era o hospital. A voz do outro lado era calma, mas firme. Senhor Albuquerque, é sobre a Paula. Ela voltou aqui hoje. Achamos melhor o senhor vir. O coração de Jeremias disparou. O copo de uísque caiu da mão e se espatifando no chão. Ele não disse mais nada. Apenas correu para o carro, o peito apertado de pavor. O que estava acontecendo com ela? Será que o destino, que o uniu de forma tão inesperada, agora os separaria com a mesma crueldade? A trajetória até o hospital foi um borrão para Jeremias. Ele dirigia pelas ruas de São Paulo com as mãos agarradas ao volante, os nós dos dedos brancos de tanta força, enquanto o som do motor ecoava como um tambor em seus ouvidos. A noite estava fria, o céu escuro salpicado de estrelas que ele nem notava. Sua mente girava em torno de uma única palavra: Paula. O que teria acontecido? O telefonema fora vago, mas o tom da enfermeira carregava uma urgência que o fazia imaginar o pior. Ele estacionou de qualquer jeito na vaga do hospital, quase derrubando uma placa, e correu para a recepção. O coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Lá dentro, uma enfermeira de olhar gentil o levou até a ala de emergência. Ela chegou aqui há 1 hora, reclamando de dores fortes no peito, explicou a mulher, enquanto Jeremias a seguir, os passos ecoando no corredor branco e estéril.
Os médicos estão com ela agora. Ele sentiu o chão sumir sob os pés. Dores. No peito. Será que a infecção voltou? Será que ele ficou sozinho cedo demais? A culpa o engolia como uma onda, e ele se xingava mentalmente por não ter insistido para ela ficar mais tempo sob cuidados. Quando finalmente chegou ao quarto, viu Paula deitada numa maca, os olhos fechados, o rosto pálido como naquela tarde na Avenida Paulista. Um médico jovem, de jaleco impecável, se mudou. Senhor Albuquerque, sou o Dr. Rafael. A Paula teve um episódio de arritmia cardíaca. Não é exatamente comum, mas pode ser resultado do estresse que o corpo dela sofreu nos últimos anos. Estamos estabilizando ela agora. Jeremias assentiu, as palavras do médico entrando em sua cabeça como um eco distante. Ele se mudou da maca, segurando a mão dela com cuidado, como se ela fosse feita de vidro. Paula, eu estou aqui, sussurrou a voz rouca de emoção. Os olhos dela se abriram lentamente e um sorriso fraco surgiu. Você sempre aparece quando eu preciso, né? Disse ela tentando brincar, mas o esforço a fez tossir. Aquele momento foi de pura emoção. Jeremias mandou ao lado dela, os olhos marejados, algo que ele nunca permitiria em público. Você me assustou, sabia? Não faz isso de novo, pediu ele apertando a mão dela com delicadeza. Paula riu baixinho, o som fraco, mas cheio de vida. Prometo tentar, mas você precisa parar de correr para cá toda vez que eu espirro, senão vai virar meu motorista particular. Ele deu um riso trêmulo, aliviado por ouvi-la falar, por vê-la lutar mesmo sendo tão frágil. Horas depois, com Paula já estabilizada e limitada para um quarto comum, os dois tiveram um momento de leveza. O médico trouxe uma bandeja com um jantar simples, gelatina e um caldo ralo, e Paula fez uma careta digna de uma criança. Isso é comida ou castigo? Perguntou ela, empurrando a gelatina com a colher como se fosse uma substância encontrada. Jeremias riu alto, o som ecoando pelo quarto. Se eu soubesse que era assim, trouxe um prato de feijão com alho para você. Ela apontou uma colher para ele, fingindo indignação. Você está debochando da minha culinária agora? Cuidado que eu te coloco para lavar louça de novo. A troca de provocações trouxe um problema bem-vindo, um instante de alegria que os fez esquecer por um segundo a gravidade da situação. Mas a noite também trouxe momentos mais profundos. Enquanto Paula descansava, Jeremias ficou ao lado dela, olhando-a dormir. A luz suave do abajur desenhava sombras delicadas no rosto dela, e ele percebia o quanto ela havia se tornado essencial para ele. Foi então que decidi contar algo que nunca contara a ninguém. Quando ela acordou, já perto da meia-noite, ele respirou fundo e começou. Paula, eu nunca te falei, mas depois que minha mãe morreu, eu me fechei para o mundo. Meu pai nos abandonou quando eu era criança e ela deu tudo para me criar. Quando ela se foi, eu jurei que nunca ia deixar ninguém chegar perto, porque perder dói demais. Mas você mudou isso. Paula ficou em silêncio, os olhos brilhando com lágrimas que não caíram. Ela segurou a mão dele, os dedos entrelaçando-se aos dele. Jeremias, eu também tenho medo de perder. Minha mãe foi tudo para mim, e quando ela morreu, eu achei que nunca ia me levantar. Mas você me mostrou que ainda tem gente boa no mundo, que eu posso confiar de novo. Eles ficaram assim de mãos dadas, o silêncio dizendo mais do que palavras jamais poderiam. Era um momento de amor, não declarado em voz alta, mas sentido em cada olhar, em cada toque. No dia seguinte, Paula recebeu alta, mas com uma condição, necessariamente fazer exames mais detalhados para entender a causa da arritmia. Jeremias levou de volta ao apartamento, ajudando-a a se acomodar no sofá com um cobertor e um chá quente, que ele mesmo preparou, desajeitado, mas com esforço visível. Olha só, o milionário virou meu chefe particular.
brincou ela, tomando um gole e fazendo uma careta engraçada por causa do açúcar demais. Ele riu, sentando ao lado dela. Se eu soubesse que você ia criticar, tinha chamado um cozinheiro estrela Michelin. Os dois caíram na gargalhada, o que encheu o ambiente de uma felicidade simples, mas poderosa. Mas havia algo que Jeremias ainda não contava a Paula. No hospital, o Dr. Rafael o puxou de lado antes da alta e disse: os exames preliminares mostram que pode ser algo genético. Vamos precisar de mais testes, mas ela precisa ficar em observação por um tempo. A notícia pesava no peito dele como uma pedra. Ele olhou para Paula, rindo no sofá, e sentiu um frio na espinha. Será que o destino, que a unira de forma tão mágica, estava proporcionando uma reviravolta cruel? Ele decidiu não contar a ela ainda. Não queria apagar aquele sorriso. Mas enquanto se abraçava no sofá, sentindo o calor dela contra seu peito, prometeu a si mesmo: eu vou lutar por você, Paula, custe o que custar. Os dias que vieram depois da alta de Paula foram como um presente embrulhado em papel delicado, cheios de beleza, mas com a sensação de que algo poderia rasgar a qualquer momento. Jeremias e Paula encontraram um ritmo juntos, uma rotina que misturava o convidado com o encantador. Ele, o homem que antes vivia entre planilhas e reuniões, agora acordava cedo para levar o café da manhã para ela. Pães frescos, suco de laranja espremido na hora e, às vezes, uma flor roubada do vaso da portaria do prédio, só para arrancar um sorriso dela. Paula, por sua vez, enchia o apartamento com vida, cantando músicas antigas do Maranhão, enquanto limpava-o desenhando pequenos esboços em pedaços de papel que ficava pela casa. Numa manhã de domingo, com o sol entrando pelas janelas e pintando o chão de dourado, Paula decidiu ensinar Jeremias a dançar forró. Ela ligou a rádio portátil que ele havia dado, sintonizando uma estação que tocava músicas nordestinas, e deixou ele do sofá com uma energia que parecia desafiar a fragilidade de seu corpo. Vem, milionário, deixa de ser duro como pedra e mexe esse corpo, disse ela, rindo enquanto segurava as mãos dele. Jeremias, desajeitado, tentou acompanhar os passos, mas acabou pisando no pé dela logo no primeiro giro. Ai, meu Deus, você é um perigo público, exclamou Paula, caindo na gargalhada, enquanto se segurava nele para não tropeçar. Ele riu também, o rosto vermelho de vergonha e alegria. Eu te avisei que sou melhor com números do que com... Dança! Retrucou, mas não desistiu, girando ela devagar até os dois encontrarem um ritmo torto, mas cheio de felicidade. Aquele momento foi pura leveza. Eles dançaram pela sala, tropeçando nos móveis e rindo como crianças até caírem no sofá ofegantes. Paula deitou a cabeça no ombro dele, ainda rindo. Você é um desastre, mas é o meu desastre favorito, disse ela, e Jeremias sentiu o coração acelerar. Ele passou o braço ao redor dela, puxando-a para mais perto. E você é a minha professora mais paciente, respondeu, beijando o topo da cabeça dela com uma ternura que o surpreendeu a cada dia. Era um instante de amor, simples e verdadeiro, como se o mundo lá fora tivesse parado só para eles. Mas a alegria não apagava o segredo que Jeremias carregava. Ele ainda não havia contado a Paula sobre a suspeita do médico. A possibilidade de uma condição genética que poderia explicar a arritmia. Cada vez que pensei em falar, as palavras morriam na garganta. Ele olhou para ela, tão cheio de vida, e não conseguiu imaginar tirar aquele brilho. Então, decidi agir por conta própria. Marcou consultas com os melhores cardiologistas da cidade, pagando do próprio bolso para garantir que ela tivesse ou que houvesse de mais avançado. É só um check-up, para ter certeza de que você está bem, disse ele a Paula, mantendo o tom casual, enquanto a leva para o primeiro exame numa clínica de alto padrão na Vila Nova Conceição. Na sala de espera,
Enquanto Paula folheava uma revista velha, Jeremias observava cada detalhe dela. O jeito que ela mordia os partos quando lia algo interessante, a forma como o cabelo caía sobre os ombros. Ele sentiu um amor tão grande que quase doía, mas também um medo que cresceu como uma sombra. E se os exames revelaram algo grave? E se ele a perdeu, como perdeu a mãe? A espera foi um tormento, mas quando o médico chamou os dois, o colapso veio como uma brisa. Os resultados preliminares são animadores, disse o doutor, um homem de meia idade com óculos redondos. Parece ser uma arritmia benigna, provavelmente desencadeada por desnutrição e estresse. Com medicamentos e cuidados, ela pode levar uma vida normal. Jeremias segurou a mão de Paula, o sorriso voltado ao rosto. Tá vendo? Eu te disse que você é forte, falou ele, e ela riu aliviada. E você é teimoso, mas eu gosto assim. A saída da clínica foi um momento de celebração. Jeremias, num impulso, levou Paula para um restaurante simples na Liberdade, onde pediram yakisoba e brindaram com refrigerante em copos de plástico. Ao seu coração valente, disse ele erguendo o copo. Paula riu, batendo o copo no dele. E ao seu que está aprendendo a bater de novo, respondeu ela, o olhar travesso. Eles comeram entre risadas, contando histórias bobas, como o dia em que Paula tentou vender brigadeiros na rua e acabou comendo metade sozinha, ou quando Jeremias, ainda jovem, caiu de uma bicicleta tentando impressionar uma vizinha. Era uma felicidade sincera, um rompimento que os unia ainda mais. Mas a noite trouxe um momento de emoção crua. De volta ao apartamento, enquanto assistia a um filme antigo na TV, um romance em preto e branco que Paula insistiu em ver, ela se aninhou no peito dele e perguntou quase num sussurro: Jeremias, você já descobriu no futuro? Não que você quer de verdade. Ele ficou em silêncio por um instante, o som da televisão abafado pelo peso da pergunta. Então, virou o rosto para ela, os olhos brilhando com uma vulnerabilidade que ele nunca mostra. Antes de te conhecer, eu não pensei no futuro, só no próximo negócio. Agora, eu quero você nele, Paula. Quero te ver sorrir, te ver crescer, te ver viver. É tudo o que eu quero. Ela falou o rosto, as lágrimas escorrendo devagar, e o beijou. Um beijo profundo, cheio de promessas e medos compartilhados. Eu também quero você no meu futuro, disse ela, uma voz tremenda de emoção. Mas às vezes eu tenho medo de não ser o bastante para alguém como você. Jeremias a retirada para um abraço apertado, o coração disparado. Você é mais do que eu mereço. Paula, nunca duvide disso. Eles ficaram assim, abraçados no sofá, o filme esquecido, enquanto a noite os envolvia como um cobertor. Porém, o que Jeremias não sabia era que o destino ainda guardava uma carta na manga. No dia seguinte, enquanto ele revisava contratos, no escritório, o telefone tocou. Era o doutor da clínica. Senhor Albuquerque, precisamos que a Paula volte aqui. Descobrir algo nos exames mais detalhados. Não é alarmante, mas é inesperado. O senhor pode vir com ela amanhã? O sorriso que Jeremias carregava desde aquela manhã. Ele desligou o telefone, o peito apertado, e olhou pela janela do escritório. A cidade lá embaixo parecendo distante, o que mais poderia estar à espera. Ele só sabia que, se fosse o que fosse, enfrentaria o lado dela. Na manhã seguinte, amanheceu com um céu cinzento, como se o clima soubesse do peso que Jeremias carregava no peito. Ele acordou cedo, o sono interrompido por sonhos confusos onde via Paula desaparece em meio a uma névoa. O telefonema do médico ecoava em sua mente, cada palavra como uma pedra tocava num lago calmo, criando ondas de incerteza. Ele se vestiu com cuidado, escolhendo uma camisa azul que Paula uma vez disse que combinava com seus olhos.
como se aquele pequeno detalhe pudesse trazer um pouco de normalidade ao dia. Quando chegou ao apartamento dela, bateu na porta com um sorriso solicitado, tentando esconder a preocupação. Paula abriu a porta, o cabelo preso num coque bagunçado, usa uma camiseta larga e um short simples. "Bom dia, meu herói particular", cumprimentou ela, o tom brincalhão, mas os olhos logo captaram algo no rosto dele. "O que foi? Tá com cara de quem perdeu 1 milhão no mercado de ações." Jeremias riu, mas o som saiu fraco. "Nada disso, só vim te buscar aquele exame que o médico pediu. Coisa rápida, só para garantir que você está 100%. Ela franziu a testa desconfiada, mas assentiu. "Tá bom, mas você me deve um café depois, hein? Esse chá de hospital não desce mais." No caminho para a clínica, Jeremias tentaram manter o clima leve. Ligou o rádio e uma música animada dos anos 80 encheu o carro. Paula começou a cantar alto, desafinando de propósito, e ele não resistiu, entrando na brincadeira com uma voz grave e exagerada que a fez gargalhar. "Você é pior que eu, Jeremias. Se abrir um show, eu compro ingresso só para te vaiar", disse ela, rindo até tossir. Ele deu uma tapinha de leve no ombro dela, o coração mais leve por um instante. "E eu te contrato como backing vocal, só para te ver errar as notas comigo." Aquele momento de alegria os envolve como um abraço. Uma pausa antes da tempestade que ele temia estar por vir. Na clínica, o doutor os recebeu com um sorriso calmo, mas os olhos carregavam uma seriedade que fez Jeremias segurar a mão de Paula com mais força. Sentaram-se numa sala pequena, o cheiro de antisséptico misturado ao som distante de um monitor cardíaco. "Paula, os exames mais detalhados mostraram algo curioso", começou o médico, ajustando os óculos. "Você tem uma condição rara chamada Síndrome de Wolff-Parkinson-White. É um problema elétrico no coração, geralmente benigno, mas que pode causar arritmias como a que você teve. Com medicação e acompanhamento, você pode viver normalmente. Mas..." Ele fez uma pausa e o coração de Jeremias parou. "Mas o quê?" perguntou ele com voz firme, mas tremenda por dentro. O médico olhou para os dois hesitante. "Essa condição é genética. E pelo que vimos no seu histórico, Paula, há uma chance de ela estar ligada a algo maior. Você já fez testes de DNA ou sabe mais sobre seu pai?" Paula piscou confusa. "Meu pai? Ele sumiu quando eu era bebê. Minha mãe nunca falou muito dele. Só que ele era um homem rico que não quis saber de nós." O silêncio que caiu na sala foi sufocante. Jeremias sentiram um arrepio subir pela espinha, mas não disse nada, apenas abriram a mão dela, tentando processar o que ouvia. De volta ao carro, Paula ficou quieta, o olhar perdido na janela. Jeremias estacionou numa rua tranquila, desligou o motor e virou-se para ela. "Ei, tá tudo bem?" perguntou, em voz suave. Ela respirava fundo, os olhos marejados. "Eu sempre achei que meu pai não me quis por causa da minha mãe, por sermos pobres. Mas e se ele nem sabia de mim? E se ele tá por aí vivo e eu nunca soube?" A emoção na voz dela cortou Jeremias como uma faca. Ele a deixou para um abraço, deixando que ela chorasse no ombro dele. "Se ele tá por aí, a gente descobre juntos, tá? Você não tá sozinho nisso", prometeu ele, o peito apertado por vê-la tão vulnerável. Para aliviar o clima, Jeremias sugeriu um desvio no caminho de volta. Levou Paula a uma feirinha de rua no Bexiga, onde o cheiro de pastel frito e o som de um sanfoneiro enchiam o ar. Ele comprou 2 pastéis de queijo. "Nada de hospital hoje, só gordura boa", declarou ele, entregando uma a ela com um sorriso. Paula riu, limpando as lágrimas com as costas da mão. "Você é bobo, sabia? Mas é o melhor bobo que eu conheço." Eles comeram sentados num banquinho improvisado, observaram as pessoas passarem e por um momento a vida pareceu simples outra vez.
Ela até jogou um pedaço de pastel nele quando ele tentou roubar um gol do refrigerante dela. E os dois riram alto, chamando a atenção de um grupo de crianças que brincava ali perto. Naquela noite, de volta ao apartamento, Paula se abriu mais. Sentados no chão da sala, com uma xícara de chocolate quente que ela insistiu em fazer, ela contornou o pouco que sabia do pai. Minha mãe dizia que ele era bonito, charmoso, mas que tinha um coração duro. Ela o conheceu num bar em São Luís. Ele estava de passagem, disse que era de São Paulo. Depois que eu nasci, ele sumiu. Ela guardou uma foto dele, mas eu perdi tudo quando vim para cá. Jeremias ouviu, o coração disparado, uma estranha sensação crescendo dentro dele. Ele pensou no próprio pai, que abandonou ele e a mãe quando ele era pequeno, mas demorou. A ideia era coincidência demais, não podia ser. O momento de amor veio quando Paula pegou a mão dele, os olhos brilhando sob a luz fraca da lâmpada. Jeremias, eu não sei o que vem pela frente, mas com você aqui, eu sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Você é meu porto seguro. Ele a deixou para perto, beijando-a com uma intensidade que dizia tudo o que as palavras não alcançavam. E você é o meu motivo para ser melhor, Paula. Eu te amo. Foi a primeira vez que ele disse isso, e o peso daquelas palavras envolvidas como uma promessa. Mas enquanto ela dormia nos braços dele no sofá, Jeremias ficou acordada, os pensamentos girando. A descrição do pai dela, um homem rico, de São Paulo, coração duro, batia com o pouco que ele lembrava do próprio pai, um corretor de imóveis que sumiu da vida dele aos 5 anos. Seria possível? Ele tirou a ideia, mas uma dúvida foi plantada. No dia seguinte, ele decidiu agir. Contrataria um detetive para investigar o passado de Paula. Ele respondeu de respostas, não só por ela, mas por ele mesmo. O que ele não sabia era que a verdade, quando viesse, mudaria tudo. Na manhã seguinte, Jeremias acordou com a cabeça pesada. A ideia que havia brotado na noite anterior não o deixara em paz. O rosto de Paula, tranquilo e sereno sobre o travesseiro, contrastava com o turbilhão dentro dele. Levantou-se com cuidado, pegou o celular e saiu para a varanda. O vento frio da manhã o fez arrepiar, mas ele não hesitou. Procurou rapidamente na internet por um investigador particular confiável. Não era algo que fazia parte da sua realidade, mas sabia que precisava de alguém experiente. Depois de algumas buscas e avaliações, encontrou um nome que parecia promissor: Álvaro Mendes, um detetive conhecido por seu trabalho discreto e preciso. Ligou e foi atendido por uma voz grave e direta. Mendes, Álvaro Mendes, preciso de um serviço de investigação. É algo pessoal. Me encontre às 10 na cafeteria da Rua Augusta. Traga o que tiver. Jeremias concordou e desligou. Voltou para dentro, encontrando Paula ainda adormecida. Sentiu um peso no peito. Não, gostava de esconder coisas dela, mas precisava ter certeza antes de dizer qualquer coisa. Mais tarde, já na cafeteria, sentou-se num canto discreto esperando. Um homem de terno escuro e olhar experiente aproximou-se e sentou-se à sua frente. Então, qual é o caso? Mendes perguntou direto ao ponto. Jeremias respirou fundo. Preciso encontrar um homem. Tudo que sei sobre ele é que, há anos, esteve em São Luís. Teve um caso com uma mulher e desapareceu. Sei que é de São Paulo, que era rico e... É só isso. Mendes arqueou a sobrancelha. Nome, foto, qualquer detalhe? Jeremias balançou a cabeça. Nada concreto, só uma descrição vaga. Mas eu tenho um nome, o da filha dele. O detetive inclinou-se um pouco mais. Certo, isso pode levar tempo, mas posso cruzar informações. Quem é essa filha? Jeremias hesitou. Seu instinto o mandava recuar, mas já havia ido longe demais. Paula Vasconcelos. Mendes anotou o nome num caderninho. Vou ver o que consigo.
Te ligo quando tiver algo. O detetive saiu, deixando Jeremias sozinho com seu café e suas dúvidas. Ele olhou para a tela do celular, vendo uma mensagem de Paula. Onde você foi tão cedo? Tá tudo bem? Ele digitou rapidamente uma resposta. Só resolvendo umas coisas. Te vejo mais tarde. Te amo. Enquanto bebia o último gole de café, percebeu que aquela investigação poderia trazer verdades que talvez ele não quisesse ouvir. Mas já era tarde para voltar atrás. Os dias passaram lentamente para Jeremias. Ele tentava agir normalmente ao lado de Paula, mas o peso da dúvida não o deixava em paz. Toda vez que olhava para ela, sentia um aperto no peito. E se a verdade fosse pior do que imaginava? E se o homem que Paula tanto queria encontrar fosse de fato seu próprio pai? Naquela noite estavam no sofá assistindo a um filme qualquer, mas a cabeça dele estava longe dali. Paula percebeu. Você tá estranho, Jeremias. Desde aquele dia na clínica. O que foi? Ele sorriu de lado, tentando disfarçar. Só preocupado. É com você, boba. Ela estreitou os olhos. Eu tô bem. Agora me diz o que está acontecendo de verdade. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não podia contar nada ainda. Só um pressentimento ruim, mas deve ser coisa da minha cabeça. Paula franziu a testa, mas não insistiu. No dia seguinte, enquanto tomava um café apressado antes de ir ao trabalho, o celular vibrou. Número desconhecido. Atendeu de imediato. Jeremias Álvaro Mendes. Consegui algo. Podemos nos encontrar? O coração dele acelerou. Quando? Agora, Rua 15, número 200. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves do carro e saiu. Ao chegar ao endereço, viu Mendes encostado em um carro preto, fumando calmamente. O detetive jogou o cigarro no chão e pisou em cima antes de falar. Seu instinto estava certo. Jeremias sentiu um frio na espinha. Fala logo. Mendes puxou do bolso um envelope pardo e entregou a ele. O pai da sua namorada se chama Roberto Vasconcelos. Empresário do ramo imobiliário. Fez fortuna nos anos 80 e sempre teve fama de durão. Teve negócios em várias cidades, incluindo São Luís. E segundo algumas fontes, realmente teve um caso por lá. Jeremias folheava os papéis com as informações. Fotos antigas, reportagens, documentos. Então, de repente, paralisou. Um nome que fez seu estômago revirar. Roberto Vasconcelos. Também era o nome do seu pai. Ele ficou sem ar. O mundo ao seu redor pareceu girar. Isso não pode ser verdade. Mendes suspirou. Eu chequei 3 vezes. O homem que abandonou sua mãe é o mesmo que abandonou Paula e a mãe dela. Jeremias fechou os olhos. Sentiu náuseas. Se Mendes estivesse certo, então Paula era sua irmã. Jeremias sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu coração batia descompassado e suas mãos suavam enquanto ele segurava o envelope com os documentos. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, sentindo a respiração falhar. Mendes observava com um olhar compreensivo. Eu entendo que isso seja um choque, mas escuta, ainda há uma chance de estarmos errados. Nem tudo bate perfeitamente. Seu pai pode ter tido o mesmo nome, mas precisamos de uma prova concreta. Como assim? Jeremias levantou o olhar. Sua mãe e a mãe de Paula podem ter mais respostas do que imaginamos. Precisamos checar registros, fazer um teste de DNA. Você quer que eu continue investigando? Jeremias assentiu de imediato. Sim, eu preciso ter certeza. Os dias seguintes foram de angústia. Jeremias evitava olhar Paula nos olhos por medo da verdade. E se fossem realmente irmãos? Como lidariam com isso depois de tudo o que viveram juntos? Mas ele não conseguiu segurar a ansiedade e decidiu contar parte da história para ela. Paula, eu fiz uma investigação sobre o seu pai. Confessou, sentindo o coração disparar. Ela arregalou os olhos. Você o encontrou?
Sim, mas tem algo estranho. Preciso confirmar algumas coisas antes de te dizer tudo. Jeremias, você está me assustando. Ela segurou sua mão. O que está acontecendo? Ele respirou fundo. Eu só preciso que você confie em mim, tá? Ela o olhou por um momento, buscando respostas em seu rosto, e finalmente assentiu. Sempre. 2 dias depois, Mendes ligou com uma nova atualização. Boas notícias, Jeremias. Seu pai, Roberto Vasconcelos, e o pai de Paula não são a mesma pessoa. O Roberto, que teve um caso com a mãe dela, tinha o mesmo sobrenome, mas era um empresário de outro ramo. Nossas informações iniciais estavam erradas. Jeremias sentiu um alívio tão grande que quase caiu sentado. Tem certeza disso? Absoluta. Fizemos uma busca aprofundada. Você e Paula não têm nenhum parentesco. Jeremias levou as mãos ao rosto, rindo nervoso. Meu Deus, você não sabe o peso que tirou das minhas costas. Imagino. Agora vai lá e conta pra sua garota antes que ela ache que você ficou maluco. Naquela noite, Jeremias foi até o apartamento de Paula com um novo brilho no olhar. Quando ela abriu a porta, preocupada com seu comportamento estranho nos últimos dias, ele apenas a puxou para um abraço apertado. Eu achei que tinha perdido você. Ele murmurou contra o cabelo dela. Mas você nunca me perderia. Ela respondeu confusa. O que está acontecendo? Ele se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela e sorriu. Eu te amo, Paula, e quero passar o resto da minha vida com você. Paula piscou, surpresa, e então abriu um sorriso radiante. Isso é um pedido de casamento, Jeremias? Ele riu. Ainda não, mas pode ser agora. Ele se ajoelhou ali mesmo, sem anel, sem preparação, apenas com o coração cheio de certeza. Casa comigo? Paula gargalhou emocionada e se jogou nos braços dele. Claro que sim, seu bobo. Meses depois, sob um céu azul e ensolarado, eles se casaram em uma cerimônia simples e cheia de amor. Amigos e familiares estavam lá, celebrando o amor que superou todas as incertezas. Quando Jeremias olhou para Paula, linda em seu vestido branco, soube que todas as angústias e medos valeram a pena. Agora, eles tinham a vida inteira para construir, juntos, e dessa vez sem dúvidas, sem segredos, apenas amor.